O risco-retorno no mercado financeiro é essencial para qualquer pessoa, independente da modalidade, possa realmente fazer dinheiro no mercado financeiro, até mesmo viver do mercado financeiro, ganhando tanto em real, quanto em dólar, quanto em euro, não importa. O importante é que ele serve para limitar uma eventual perda para que você ganhe muito. Por que serve a relação risco-retorno? Para que serve o gerenciamento de risco no mercado? Caso você tenha uma operação vencedora, ótimo, excelente, você coloca o dinheiro no bolso. E se a sua análise não der certo, você enxergou algo errado no mercado, ou inclusive, se você está posicionado comprado em um ativo, em uma ação aqui no Brasil, por exemplo, e simplesmente a ação começou a cair. Quando sair, quando entrar numa operação novamente, isso é o que o gerenciamento de risco diz, se vale a pena manter aquela operação ou se é melhor encerrar o quanto antes. O gerenciamento de risco no trade depende exclusivamente disso aqui, do gráfico. Além do gráfico dizer para você quando você deve comprar ou quando vender, também diz para você quando encerrar uma operação. Então, isso é muito importante, mas nada adianta você saber analisar uma tendência no ativo se você não sabe quando sair de uma operação em caso de uma eventual emergência, inclusive agendar a sua operação. Se você identificou através do gráfico, como eu sempre venho ensinando para você, quando comprar e quando vender, e você agendou a sua operação na boleta de compra, a sua compra, inclusive o seu alvo na operação, você precisa também agendar o seu stop loss. É aquela ordem que você deixa para o mercado dizendo, se o preço do ativo atingir esse patamar, se reverter a tendência a atingir esse patamar, eu vou sair fora da operação, porque a minha análise diz, se o gráfico do ativo continuar batendo esse preço, tende a continuar a essa reversão de tendência, ou seja, eu vou perder muito dinheiro, então eu prefiro perder pouco dinheiro. Vamos supor que, por exemplo, aqui eu tenho o gráfico da Petrobras, o gráfico da Petrobras está em tendência de alta. É possível identificar isso aqui no gráfico diário ou no gráfico semanal. Nesse caso, eu estou aqui no gráfico semanal da Petrobras. Lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda. O que eu ensino aqui para você é você não depender de ninguém para operar no mercado, para você ter assertividade e você saber fazer a sua análise. Isso faz com que você tenha muito mais assertividade e você fique muito mais livre para ganhar em real, em dólar, não importa. O importante é que você aqui vai aprender como operar no mercado financeiro por conta própria a fazer dinheiro no mercado, inclusive a viver disso. Mas para isso precisa do gerenciamento de risco. Por exemplo, nesse gráfico aqui da Petrobras, nós temos uma tendência de alta no preço do ativo. Isso é fácil de identificar. Essa tendência de alta dura para sempre? Não. Por exemplo, pegando aqui o passado do preço, houve um breve recuo aqui e logo depois voltou a subir. Isso daqui, no passado do preço, fez com que muitas pessoas perdessem dinheiro. Por quê? Muitas pessoas entram em desespero aqui, saem da operação, porém continua a sua tendência de alta. Essas pessoas estão erradas? Não. Houve grandes reversões no mercado financeiro, inclusive na ação da Petrobras, em que muitas pessoas perderam 30%, 40%, 50% e não houve nenhum sinal de reversão de tendência por um bom tempo. Logo depois de meses, houve uma nova tendência em que o preço continuou a subir. E quando o preço volta a subir novamente, o que o trader vai fazer? Ele vai acompanhar aquela tendência. Lembrando que aqui são sempre operações de curto prazo, na qual você ganha com esses movimentos de impulsão e retração. Esses pequenos movimentos são responsáveis por fazer você ganhar 20% a 30% em apenas algumas semanas. Esses movimentos também são responsáveis por te dar um melhor gerenciamento de risco no trade. Lógico que você precisa saber também acompanhar essa tendência, de nada adianta operar a favor da tendência e sair com 1, 2% de lucro numa operação, aceitando às vezes uma perda de 5, 6, 7, 10% em uma operação. Por isso que entra o gerenciamento de risco, que você olha o gráfico, identifica essa forte tendência. Quando identificou essa forte tendência como essa daqui, você tem o seu alvo de ganho, como eu ensinei na aula passada, e inclusive aqui você tem o seu stop de proteção. Esse gerenciamento de risco, essa performance no gerenciamento de risco é importante porque diz para você que pode ganhar 5, 6, 7, 8 vezes mais do que uma possível perda. Ou seja, você tem um risco limitado para um grande lucro.